Olá, colegas! Estamos aqui para mais uma aula do curso técnico em enfermagem, dentro da disciplina de urgência e emergência, oferecido pela Escola Técnica de Januário, ETEG. Hoje iniciamos a nossa aula e gostaria de recapitular o que foi dito na aula anterior, que é a importância da rede de atenção de urgência e emergência no processo de socorro. Falamos da importância da integração entre aqueles componentes que citei na aula passada, foram 8 componentes, e esses componentes são colocados à disposição de toda a população. Isso tem o objetivo de fazer com que o serviço de socorro ele seja realizado num tempo mais rápido possível, e assim a gente possa garantir a sobrevida daquela pessoa. Tá? E hoje nós falaremos sobre a humanização no atendimento das urgências, emergências, o acolhimento, juntamente com a classificação de risco, e falaremos também sobre a regulação. A regulação é um setor em que integra toda essa rede, todo esse ponto de atenção, todos esses componentes da rede de atenção às urgências e emergências. Nós participamos do nosso primeiro fórum. A gente espera a participação de todos os alunos para que a gente possa discutir, tirar todas as dúvidas. Falamos também sobre o fórum. O fórum ele já encontra-se disponível na plataforma com alguns questionamentos para que vocês possam responder e assim a gente possa levantar mais questionamentos para o nosso fórum. O surgimento de dúvidas ele vai acontecer, não tenho dúvida, e assim a gente possa engrandecer o nosso processo de ensino-aprendizagem. Ok, colegas? Aqui a gente falará sobre a regulação. Regulação médica de urgências. O que seria essa regulação médica aí dentro, né, da rede de atenção às urgências e emergências? Nada mais é do que um processo de triagem dentro de um setor, né? Vocês podem perceber na imagem aqui que nós temos um setor em que tem vários computadores, vários profissionais, né? E aí esse processo de triagem ele serve para determinar a prioridade de tratamento de uma pessoa que necessita do serviço de urgência ou emergência. E também o que deve ser feito nesse caso, né, com base na gravidade do estado dessa pessoa. Então, quem já precisou aí do serviço de SAMU, né, ou então já viu o serviço de SAMU funcionando aí, algum socorro na rua, vocês têm o conhecimento daquela cena assistencial. No entanto, a gente não consegue ter a noção da importância que é o serviço de regulação. Tá? Porque esse serviço de regulação ele tem o objetivo de socorrer as vítimas precocemente, né, o mais rápido possível, em diversas situações de urgência. E quando uma pessoa liga para o SAMU, lá no número 192, para solicitar uma ambulância que tem uma série de equipamentos de socorro, ela é direcionada para uma central de regulação. Então essas ligações, quando elas são realizadas, elas são atendidas lá pelo médico regulador do SAMU. E aí você passa todas as informações da pessoa que necessita do socorro. E aí este médico ele tem a noção da gravidade desta ocorrência. É a palavra correta que eu estava tentando lembrar. Então, esse regulador ele ainda aparece em outros contextos, não somente ali naquele momento.
Porque, veja bem, pessoal, a partir do momento que você liga para a regulação e você informa sobre um estado de uma determinada pessoa que precisa de um serviço de emergência ou urgência, a ambulância móvel do SAMU, ela já sai, vai para aquele destino acionado, já sabendo o que deve ser feito e para onde esse paciente ele vai ser levado. Então, a importância da regulação é intermediar através das informações prestadas pela pessoa que aciona o 192, e a partir daí ele já começa a montar todo um roteiro subsequente, né? Consequente, na verdade, para que sejam prestadas todas as assistências. Correto, pessoal? Vamos aqui aos conceitos, então. Então, é uma forma de garantir o acesso equânime aos serviços de urgência e emergência. É estabelecida a partir do critério de gravidade, buscando oferecer ao paciente o recurso mais adequado à sua necessidade. Então, aqui, a regulação ela já consegue, a partir das informações prestadas via telefone, saber o destino daquela pessoa. Se vai ser uma UPA, se vai ser um hospital, se vai ser um hospital de maior complexidade, que é dotado de maiores tecnologias, entendeu? Então, as centrais do SAMU 192, de abrangência municipal micro ou macro regional, disponibiliza acesso às urgências médicas em nível nacional, por meio de descagem telefônica pública e gratuita do número 192. Tá? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar aí no grupo de WhatsApp, seja onde for, para a gente tentar aí, discutir e sanar todas as dúvidas. Aqui a gente fala sobre a humanização no atendimento de urgência e emergência. Humanização no atendimento nada mais do que seria você oferecer uma assistência humanizada, principalmente no momento em que pode estar relacionado com angústia, medo da morte, medo de não andar. Ou seja, é um momento em que os ânimos eles encontram-se muito exaltados de ambas as partes. Tanto da pessoa que presta o socorro, e mais ainda da pessoa que depende do socorro. Porque uma coisa é certa, pessoal. A profissão de socorrista, ela é muito desgastante, ela requer muita responsabilidade. A carga de horária às vezes é muito exaustiva. A remuneração muitas vezes não é digna. Então, todas essas dificuldades fazem com que a pessoa que presta esse tipo de atendimento muitas vezes pode chegar em uma determinada ocorrência cansado, desgastado e esquecer disso aqui, ó. Humanização no atendimento. Então, para que seja necessário que ocorra aí a humanização, é importante que esse profissional que presta esse socorro, ele deva estar consciente da sua função, na sua prestação, na sua atribuição para salvar uma vida. Ou seja, aquela pessoa que está naquele momento ali necessitando de um atendimento, ela depende muito de você. E você tem que ter a consciência que você pode salvar aquela pessoa sim. Certo? Então, para que isso seja possível, a humanização ela deve ser toda vez focada dentro de uma capacitação para socorristas. O enfermeiro, ele, por exemplo, ele tem a função de classificar o grau de prioridade clínica que aquela pessoa necessita. Isso é muito importante. Então, esse atendimento humanizado ele requer muitos cuidados específicos. E é ali naquele momento que são definidas as prioridades.
Então, tudo isso está muito relacionado, está intimamente ligado ao conhecimento adquirido do profissional socorrista. E qual é a conduta ideal que ele irá tomar para que aquela pessoa consiga reverter aquele quadro negativo, né, daquele momento. Eu ainda ressalto a importância que é o profissional exercer essa função com excelência, pois ele possui as ferramentas para isso. Entenderam? E aqui nós temos alguns aspectos relevantes que eu trouxe para vocês, que é a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde e usuários, trabalhadores e gestores. Ou seja, humanização aqui vai ser importante tanto para quem presta o socorro quanto para quem recebe este socorro. Porque a partir do momento que você chega e você obtém a confiança da pessoa que necessita do seu serviço, você vai ter menos problema. Aumento do grau de corresponsabilidade na produção de saúde de sujeito. Corresponsabilidade você pode conseguir automaticamente a partir do momento em que você consegue a confiança da pessoa que necessita do seu atendimento. Então, ambos assumem essa corresponsabilidade. O estabelecimento de vínculos solidários e de participação coletiva no processo de gestão. Isso aqui está mais relacionado ao próprio órgão socorrista, seja o SAMU, seja as capacitações, sejam as educações permanentes, né, para que a gente possa oferecer um trabalho de excelência. Identificação das necessidades sociais de saúde. Muitas vezes você vai para uma chamada de socorro em que os problemas eles são os mesmos. As ocorrências elas estão cada vez mais semelhantes e a gente tem que ter a capacidade de identificar isso e intervir nisso. Será que aquele determinado local, por que está acontecendo isso naquele determinado bairro? Por que naquele bairro muitas pessoas estão sofrendo infarto? Por que naquele bairro estão acontecendo, ou naquela via, ou naquele determinado lugar, está acontecendo muito acidente automobilístico? Então a identificação das necessidades sociais é importante para a rede intervir. Mudança nos modelos de atenção e gestão de processo de trabalho, tendo como foco as necessidades dos cidadãos e a produção de saúde. E compromisso com a ambiência, melhoria das condições de trabalho e de atendimento. Para que a gente possa prestar um trabalho humanizado, a gente tem que ter estrutura. A gente tem que estar em equilíbrio consigo mesmo. A gente não pode ir para um serviço de socorro com problemas particulares, com problemas dentro da equipe de socorro, desunião, uma falta de harmonia, a equipe de socorro não se dá bem. Então são alguns empecilhos que podem acontecer e interferir no trabalho. Aqui a gente já fala do acolhimento. Acolhimento nos serviços de urgência e emergência. O acolhimento ele está intimamente relacionado com a prestação em assistência humanizada. Estão bem relacionados. Outra coisa que a gente comenta bastante aqui, dentro da rede de atenção às urgências e emergência, é que esse acolhimento ele deve ser feito, lógico, né, deve ser feito, e juntamente com ele, a classificação de risco. Um pouco mais à frente eu vou falar da classificação de risco. Então, qualquer literatura que vocês forem estudar, vocês vão ver essa recomendação de que o acolhimento com a classificação de risco intimamente relacionados, a gente obtém, como eu posso dizer, coisas positivas para o atendimento em urgência.
E esse acolhimento com classificação de risco, ele tem o objetivo de promover essa relação usuário-profissional, né? O que é? Relação socorrista e pessoa que depende do socorro. E assim a gente busca garantir e resolver aquela necessidade do paciente. Assim como também a gente fala da corresponsabilidade dessas pessoas envolvidas nesse processo, socorrista e paciente. Tá? E essa cooperação, pessoal, essa corresponsabilidade, ela é importante, porque gera também solidariedade, e o cuidado ele depende da disposição, da confiança do sujeito se abrir para o outro, no caso, né? Ou seja, se eu sou ali socorrista, se eu chego com muita calma, eu vou te ajudar, o diálogo ele tem que acontecer, e você tenta acalmar aquela pessoa que encontra-se num momento de ansiedade, e você começa a ganhar ela. Tá? Do mesmo modo, não se pode esperar um comportamento solidário de uma pessoa que não consegue enxergar o sofrimento e a fragilidade da pessoa que depende do socorro. Uma pessoa mais fechada. Então isso aí já gera uma maior dificuldade de manejo, de controle de ansiedade, controle emocional, e isso já acarreta um quadro negativo com relação à prestação de serviço. Tá? Aqui eu trouxe para vocês alguns conceitos, mas o sentido é esse que eu passei para vocês de uma forma assim mais bem resumida. Vocês podem procurar outras literaturas para engrandecer o conhecimento de vocês. É preciso não restringir o conceito de acolhimento ao problema da recepção da demanda. O acolhimento na porta de entrada só ganha sentido se o entendermos. Que é o exemplo que eu dei aí no início dessa explicação. Como parte do processo de produção de saúde. Como algo que qualifica a relação e que, portanto, é passível de ser aprendido e trabalhado em todo e qualquer encontro no serviço de saúde. O acolhimento não é um espaço ou um local, mas uma postura ética. Não pressupõe hora ou profissional específico para fazê-lo, mas implica necessariamente o compartilhamento de saberes, angústias e invenções. Quem acolhe, tome para si a responsabilidade de abrigar e agasalhar outra pessoa em suas demandas, outrem em suas demandas, com a resolutividade necessária para o caso em questão. Então essa questão aí da confiança, da corresponsabilidade, da solidariedade é indispensável para que se obtenha ou realize um acolhimento com uma classificação de risco eficiente. Aqui nesse slide, acolhimento no serviço de urgência e emergência, eu trago uma informação para vocês. Nos serviços pré-hospitalares e hospitalares de urgência, as diretrizes para implantação do PNH, Programa Nacional de Humanização, apontam para a organização do atendimento com acolhimento e classificação de risco, como eu já havia dito anteriormente. Acesso referenciado aos demais níveis de assistência e implementação de protocolos clínicos para eliminar intervenções desnecessárias. Então, esse ponto aqui, ó, acesso referenciado, isso aqui a gente tem o auxílio do serviço de regulação que eu expliquei lá anteriormente. Tá? Para que a gente não tenha uma intervenção desnecessária, a gente conta com o serviço de regulação para que a gente possa garantir o melhor ponto de atenção que aquela pessoa necessite. Se é UPA, se é hospital, se é um hospital de maior complexidade tecnológica, respeitando a individualidade do sujeito. Aqui eu trago uma tirinha para vocês que está escrito assim, ó. Chega uma pessoa com um paciente, né, assim, acidentado, né, provavelmente uma agressão. Ele chega com uma faca presa nas costas, né,
Acuda, doutor. Meu filho está com uma facada nas costas. O doutor: fique tranquila. Isso é uma virose que está se espalhando por aí. Próximo. Ele diz próximo o quê? Ele bate numa campainha e chama o próximo. O que ela acabou de fazer? Ele nem sabe, ele nem olhou para as pessoas que chegaram. Num desespero total, ocorreu uma agressão com uma arma branca, com a faca. E aí ele simplesmente ignorou, dizendo que é simplesmente uma virose que aconteceu, não olhou na cara, não perguntou o nome, não deu bom dia. Aqui não houve nada de trabalho humanizado. Aqui não teve nada de acolhimento. E ainda tocou a campainha chamando o próximo. E ele já está com uma receita pronta em mãos, né? Sem saber o que a pessoa apresenta, ele já vem com a receita. Que se trata de uma virose e que está se espalhando por aí. Então, quando a gente traz essas tirinhas para o modelo que é exigido hoje, é justamente nisso, pessoal. Até hoje a gente consegue encontrar por aí atendimentos semelhantes a esse, em que o paciente ele chega numa sala, no consultório, o profissional que o atende está de cabeça baixa, muitas vezes não dá um bom dia, não pergunta o nome, pergunta qual é a queixa e já escreve a receita e entrega naquele momento. Ou seja, a pessoa não é ouvida, a pessoa não é acolhida e esse atendimento ele dura no máximo 2, 3 minutos. Isso ainda acontece, infelizmente. Aqui eu falo sobre a importância da qualificação profissional no setor de urgência e emergência. Aqui, pessoal, ninguém nasce sabendo. Todo mundo sabe disso, né? Ninguém nasce sabendo. E quando a gente vai oferecer ou procurar ofertar um serviço de excelência, a gente procura capacitar. Então, a qualificação profissional ela é importantíssima dentro da assistência de urgência e emergência. A qualificação é realizada para classificar o cliente, realizar uma avaliação prévia, verificar sinais vitais, nível de consciência. Por exemplo, né, que é o que cita aqui. Para que você tenha essa habilidade, você deve estudar, você deve se qualificar, você deve fazer um curso voltado especificamente para isso. Porque esse curso é esperado que os profissionais de saúde eles identifiquem a gravidade do estado que aquela pessoa apresente por meio das avaliações de sinais, sintomas, poder detectar rapidamente uma alteração fisiológica e assim poder manter as funções vitais daquela pessoa. Até que se defina, até que chegue a um diagnóstico ou um tratamento adequado seja iniciado. Então, coletar informações, coletar alguns dados importantes, né? Coletar essas informações é indispensável. Encaminhá-lo de acordo com as necessidades e a prioridade. Nos casos de cliente inconsciente, os dados deverão ser coletados com o familiar. A classificação poderá ser emergência ou urgência. E aqui nós temos uma cena de uma reunião, uma possível reunião de qualificação, de aprendizado, que é indispensável aos profissionais de todas as áreas. Não é somente urgência e emergência, não. Aqui, pessoal, trago para vocês o método de classificação de risco utilizado e recomendado pelo Ministério da Saúde, que é Protocolo de Manchester. Tá?
que nada mais é do que uma triagem classificatória, e ela deverá ser realizada por meio de protocolo pré-estabelecido. E principalmente quem aplica esse tipo de protocolo são profissionais de nível superior. Tá? Então, assim, dessa forma, o protocolo é um instrumento de apoio e ele tem o objetivo de identificar rapidamente, né? Isso é importante eu ressaltar aqui, e cientificamente também, a pessoa que necessita do serviço de socorro. E a partir daí, a gente pode ordenar por quem e onde ou quando esse paciente será atendido. Então, é um modelo diferente, né, que traz diferentes classificações. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que funciona. E ele foi criado com esse objetivo de evitar a intercorrência de um paciente que é grave, né, que são atendidos pelo SUS, por exemplo, né, e aí a gente possa intervir rapidamente. Esse protocolo ele é dinâmico na identificação do quadro apresentado pela pessoa. A pessoa, para aplicar, para poder classificar, para utilizar esse protocolo de Manchester, ele tem que passar por uma qualificação, ele faz um curso e recebe um certificado, né, depois de aprovado numa prova de múltipla escolha. Tá? E aqui eu trago para vocês alguns conceitos, que é um dos métodos mais utilizados no mundo todo, que ele permite a identificação de prioridade, a definição do tempo-alvo, recomendado até a avaliação médica, caso a caso. E ele foi criado aqui, em Manchester, na Inglaterra, em 1997. Esse método ele se mostrou tão eficaz que hoje é aplicado em diversas instituições de saúde, visando melhorar e agilizar o atendimento ao dar prioridade a casos mais graves, além de aperfeiçoar substancialmente os processos. Aqui, pessoal, apresento para vocês o protocolo de Manchester. Você pode perceber que ele é constituído de cores: vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. E aqui nessa etapa é importante que o profissional ele não se deva ter um diagnóstico, não. Aqui o nosso objetivo é somente identificar o risco, né, e classificá-lo. E eu repito, né, para que seja possível a aplicação desse protocolo, a pessoa deve ser qualificada para fazer o uso dele, para poder trabalhar com ele. E o profissional também deve ser de nível superior. Ah, mas por que é de nível superior e eu estou trazendo aqui para o curso técnico de enfermagem? Mas é que vocês devem ter o conhecimento do que acontece ali no momento de socorro. Vocês têm o conhecimento. E assim, vamos falar de cada cor aí agora, né? O vermelho. Aqui no vermelho a pessoa que está o tempo. 0 minutos. O que isso quer dizer? Ele tem que ser atendido naquela hora. Ele não pode esperar. Tá? Necessitam de atendimento imediato. Então, ele é destinado, essa classificação vermelha aí, às pessoas que se encontram em estado gravíssimo, como risco de morte. O atendimento é imediato. Vou dar uns exemplos para vocês: queimadura, problema respiratório, crise convulsiva, falta de ar, trauma, tentativa de suicídio, parada cardiovascular, hemorragias, são exemplos de situações em que se encaixam no vermelho. O laranja é o muito urgente. Muito urgente. A pessoa pode esperar somente 10 minutos. Necessitam de atendimento praticamente imediato. Então essa cor tem ainda o risco de morte, porque 10 minutos aqui passa muito rápido. Então aqui já abrange alguns exemplos de casos, como arritmia cardíaca,
uma dor de cabeça muito forte, uma cefaleia, né? Ou pessoas com dores, queixa de muita dor muito forte, dores severas, né? A gente fala. Amarelo, urgente, necessita de atendimento rápido, mas podem aguardar. Vocês podem perceber que o tempo de 10 minutos laranja de espera aqui já passou para 50 do amarelo. Tá? Aqui é uma gravidade de casos moderados. Tem a necessidade da intervenção do médico, mas sem um risco imediato. O tempo médio, como eu disse para vocês aí, algumas literaturas até mudam, que traz 50 minutos, 60, já vi variar muito aqui nas literaturas, viu pessoal? Tá? Não se atenham somente aos 50, 10, aqui é 10, aqui é 0 mesmo, aqui pode ser 50 ou 60. Tá? E aqui a gente entra nesse caso aqui amarelo, desmaios, uma dor que já não é muito forte, é uma dor moderada, crise de pânico, pessoa que chega lá no posto de saúde, por exemplo, na unidade básica, com uma pressão, um pico de hipertensão, a pressão chegou a 19 por 10, e aí já é uma classificação amarela, requer um acompanhamento. Vômito intenso, então são situações que se encaixam aqui na classificação amarela. A classificação pouco urgente verde, ela pode aguardar um atendimento ou ser encaminhado para outro serviço de saúde. 120 minutos. 2 horas de espera. Tá? Então aqui é para caso considerado menos grave. O tempo de espera, como eu disse, né, é esse aí. E aí já vão entrar casos que são mais tranquilos. É uma dor leve, uma enxaqueca, um estado febril, não seja uma febre muito alta. Um resfriado, uma virose, uma hemorragia controlada, então uma tontura. Então são casos assim que a pessoa pode esperar esse tempo aqui. Aí entra o azul, que é um caso não urgente, que pode aguardar atendimento ou ser encaminhada para outro serviço. Tá? Aqui no azul a classificação é mais simples ainda do que o verde, porque a pessoa ela pode aguardar um atendimento. Esse tempo de atendimento ele pode até ser aí, né, como está dizendo aí, 4 horas, né, pessoal? É um tempo muito grande. Então, muitas vezes acontece esse tipo de classificação lá na nossa estratégia de saúde da família que a gente trabalha. Chega uma pessoa com uma queixa dessas aí que eu citei, né? Uma dor leve, e aí chega de manhã eu posso agendar até para a parte da tarde, o início da tarde. Tá? Então, são aquelas pessoas que apresentam mais com dores crônicas, com aplicação de uma medicação com receita, uma troca de uma sonda. Então são situações assim bem mais tranquilas, tá, pessoal? E aí aqui nós temos, dependendo lá do ponto de atenção, algumas pulseiras coloridas sinalizam o nível de gravidade de cada caso. A partir do momento que a pessoa passa lá no setor de classificação de risco, juntamente com o acolhimento, né? A pessoa ela sai dali com uma pulseira ou alguma forma de identificar através de cor. E assim a assistência ser prestada. Aqui nesse slide, pessoal, trago para vocês a importância da qualificação e da educação permanente dos profissionais de saúde, principalmente no que diz respeito às redes de atenção de urgência e emergência. A portaria que fala disso é a 1864 de 2003. O que ela diz? Ele aponta a necessidade de promover profundo processo de capacitação e de educação permanente dos trabalhadores da saúde para o adequado atendimento às urgências e emergências em todos os níveis de atenção do sistema. Tá? Quando a gente fala disso, a gente fala até lá da atenção primária, lá da porta de entrada ao serviço de saúde, lá onde eu trabalho. Bem como estimular a adequação curricular nas instituições formadoras. Colegas, os protocolos de urgência e emergência, eles encontram-se sob constante mudança, sob constante atualização. E isso requer, a todo momento, que toda a equipe, todos os profissionais, principalmente da rede de atenção às urgências,
eles tomam conhecimento do que é novo. Porque tudo aquilo que é modificado, aquilo tem que ser prontamente repassado, né? Os protocolos de suporte básico de vida, suporte avançado de vida, os protocolos de trauma, eles estão em constante mudanças, constantes alterações. E esse processo de educação permanente não serve somente para atualizar o conhecimento do profissional que atua nesse setor. A educação permanente ela serve também para corrigir falhas que são identificadas durante uma execução de uma determinada assistência. Tá? Então, essa educação permanente ela não ocorre somente quando tem falhas. Ela deve ocorrer de tempo em tempo pré-determinado, tá? Para que todas as dúvidas sejam resolvidas, solucionadas, e que a minimização de erros ou assistências diminuam. Tá? Esse seria o objetivo aí, é isso que a portaria 1864/2003 traz com relação à importância deste processo de qualificar e de educar permanentemente todos os atores desse processo. Pessoal, a título de fixação de todos os conceitos que a gente sempre passa para vocês aqui nas aulas, e seguindo também a apostila que foi disponibilizada pela ETED para vocês, a gente traz esses conceitos aqui: atendimento de emergência, conjunto de ações empregadas para a recuperação de pacientes que necessitam de assistência imediata por apresentarem risco de morte. Isso foi falado lá na primeira aula. Quem tiver mais detalhes, quem quiser mais detalhes sobre diferenciar urgência e emergência, recorre lá ao início da aula 1, que eu explico com mais exatidão, né, com mais informações, esses conceitos. O atendimento de urgência, o que seria? O conjunto de ações empregadas para a recuperação de pacientes que necessitam de assistência imediata, não há perigo iminente de morte. Atendimento de urgência e emergência, cuidados imediatos, frente a agravos, visando a estabilidade do paciente. No atendimento de urgência, a gente busca, pessoal, primeiramente, estabilizar aquela pessoa. Se ela está perdendo sangue, a gente vai tentar conter naquele momento aquela perda de volume sanguíneo, né? Evitar que aquele paciente ele tenha um choque hipovolêmico. Tá? Vocês vão ter mais acessos a essas informações quando vocês tiverem lá a aula de suporte básico de vida. Pronto atendimento. Assistência a doentes com ou sem risco de vida que necessitam de atendimento imediato. Funciona 24 horas e dispõe de leito de internação. Isso é o pronto de atendimento, né? Pronto atendimento. Pronto socorro. Assistência a doentes com ou sem risco de vida que necessitam de atendimento imediato, com funcionamento durante 24 horas. E dispõe de leitos de observação. Aqui, no pronto-socorro, diferenciando com pronto atendimento, é que aqui o leito é de observação. Aqui no pronto atendimento é um leito de internação. Tá? Essa característica de atendimento imediato, né? Imediato, precisa ser resolvido naquele momento, né? E aqui no pronto atendimento, assistência a doente com ou sem risco de vida, que necessitam de atendimento imediato também. Aqui o que se encaixa aqui, poderia ser um hospital, né? O leito de internação. Aqui os leitos sem internação. Nós teríamos aí os conceitos de UPAs, né? E ainda temos aqui o outro atendimento básico lá na atenção primária, que é onde eu trabalho, que são as estratégias de saúde da família, que seria a porta de entrada da pessoa ao serviço de saúde. Ali a gente consegue detectar
Se o problema ali não for solucionado, a gente referencia ele a um outro ponto de atenção, tá? E aqui nesse slide, finalizando, a gente traz para vocês aqui a referência bibliográfica que a gente obtém as informações. E eu venho repetir da importância que é vocês utilizarem outras referências, o maior número de referências possível, para que tenha uma possibilidade de fazer um estudo crítico, um estudo dinâmico sobre as informações colhidas de uma literatura com outra literatura, e assim a gente possa, né, engrandecer ainda mais o conhecimento. Ok, pessoal? Mais uma vez eu venho convocar todos os alunos a participarem do fórum que acontece todos os sábados. Tá? Nosso fórum ele tem início às 13 horas e ele vai até às 17 horas. No entanto, eu fico disponível para vocês, quem quiser mandar perguntas no grupo ou lá no canal do YouTube, onde eu posso também estar respondendo essas perguntas, seriam mais no fim de semana, tá, pessoal? As perguntas do canal seriam mais no fim de semana. As perguntas no grupo eu procuro responder dentro de 24 horas. Mas sempre no tempo que eu estou livre, a gente pode estar conversando no grupo, a gente pode estar discutindo. Quanto mais contatos tivermos, melhor para o enriquecimento de todos. O que eu tenho observado é que é uma turma até razoavelmente grande, mas que durante as participações de fórum eu vejo poucas pessoas participarem. E vocês sabem que o processo de avaliação de ensino-aprendizagem ele vai contar muito a participação nos fóruns. Portanto, eu peço para vocês participarem, né? Deixem o curtir lá no vídeo, lá no YouTube, comentem também para que eu tenha a capacidade de identificar quem é que está participando e assim na hora de lançar nota, né, vocês terem uma nota à altura da participação de vocês. Ok, pessoal? Urgência e emergência não é assunto simples, é assunto complexo. Essa parte de organização de rede de atenção ela é muito saúde pública, é um pouco chato. Muitos achavam que a gente já ia começar com urgência e emergência falando de socorro. Não, primeiro a gente, como eu falei lá no primeiro vídeo, a gente tem que conhecer a rede, a regulação, o processo de acolhimento, humanização e classificação de risco, para que a gente possa, para que vocês possam, né, na verdade, compreender o funcionamento disso tudo. É isso, qualquer coisa estou à disposição de vocês e até breve.